O nosso ensino tem uma oposição. Você sabe que o teu adversário é a tua carne. O teu único adversário é a tua carne. Você não tem outro adversário que não seja a carne. A tua carne, ela é ardilosa. A carne não age só, melhor dizendo, contra você, não age só a tua própria carne. Tá bom? Saiba disso. Você tem uma carne, um corpo de carne, uma identidade carnal, uma identidade natural que age contra você, mas isso não é tudo. O teu adversário continua sendo a carne, mas a carne também age coletivamente contra você. Pedro Kelly, coletivamente? Como assim? A carne, ela é uma entidade que é ligada
Toda carne é uma carne, assim como todo espírito é um só. Então, toda carne é uma mesma carne, é uma só carne. A carne do teu companheiro é uma carne igual à tua. A carne do teu vizinho é uma carne igual à tua. A carne do repórter da televisão é uma carne igual à tua. A carne do político que rouba, que desvia e que não rouba também, é uma carne igual à tua. A carne da pessoa que te acusa é uma carne igual à tua. Então todas essas carnes também agem coletivamente contra você. Porque note que é uma batalha da carne contra o espírito. Então, dentro desse contexto aqui, o apóstolo Paulo estava falando, Filipenses capítulo 1, verso 28, diz assim, olha, para resumir, né? E em nada intimidados pelos que se opõem. Ah, tem oposição? Tem. Né? Porque para eles, certamente, isso aqui que fazemos, ensinamos e falamos e nos comportamos e vivemos é indício de perdição. Mas para vós, para nós, para todos nós, é indício de salvação. Isto de Deus. E fecha aspas. Então, existe uma oposição. E essa oposição também, ela está ao teu redor. Você não tem oposição somente da tua carne própria. Você também tem oposição de todo o mundo carnal que está à tua volta. Preste atenção nisso. Toda a carne é humana. Então, ela funciona pela lógica humana. Sim ou não? E qual é a lógica humana? A lógica humana funciona por aquilo que os olhos humanos podem ver ou não podem ver. É aí que a lógica funciona, a lógica humana funciona. Você olha ao redor e às vezes você se impressiona. Você olha ao teu redor e nesse momento, dependendo do momento que você esteja passando, você vê e se vê fraco, em escassez, impotente, infeliz. E isso vai te dando um desespero, vai te causando mal, e esse mal, essa causa, toda essa reverberação, ela vai se replicando contra você, porque esta é a oposição que você tem na tua vida. A lógica espiritual é o contrário dessa lógica aí. Veja como é que é a lógica humana. Por exemplo, a lógica humana é assim: eu sou abençoado, né? Alguém pode dizer isso, sou abençoado. E às vezes você tem algum tipo de comportamento que você vacilou aqui ou ali e alguém está te observando. E aí, né? O que a pessoa diz para você? Pô, abençoado? Do jeito que você fala, do jeito que você reagiu àquele comentário, do jeito que você fez isso, fez aquilo, essa falha aí que você cometeu, como é que você está perfeito em Cristo Jesus, como você diz? Essa é a lógica humana. A lógica humana funciona assim: vem cá, você não falou que está próspero? Como é que você não consegue nem comprar uma geladeira nova? Aí abre a geladeira, você diz que está próspero, fica dizendo que esse evangelho aí que você prega é o melhor, que ele é que traz prosperidade para você, e eu abro a tua geladeira, só tem água, e olha lá, e tudo mais, né? E você não diz que está próspero? Como é que você não tem nem para ir para o trabalho? E na hora do almoço você não tem nem para almoçar, não é? Essa é a lógica humana. A lógica humana, ela reage e age dessa maneira. A lógica espiritual, ela é contrária à lógica humana. Por exemplo, lá em 2 aos Coríntios capítulo 12, olha aqui, vou te dar um exemplo da lógica espiritual, como é que funciona. 2 aos Coríntios capítulo 12, verso 10. Veja se não é uma loucura tremenda isso aqui. E diz aqui, ó: por isso, abre aspas, né? Por amor a Cristo, eu me glorio nas fraquezas.
nas debilidades, nas impossibilidades, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou débil, quando eu sou fraco, então é aí que eu sou forte. Ou seja, essa é a lógica espiritual. Quando você está aparentemente impossibilitado, é o momento que você mais forte é. Por quê? Porque você está impossibilitado de agir pelo teu braço humano. Você está em necessidade, afrontado, perseguido, angustiado. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então alguém de fora olha isso, e isso para essa pessoa é o quê? Indício de perdição. Sim ou não? Por exemplo, eu costumo dizer que quando alguém chega novo aqui no Ministério da Graça, aqui no nosso ministério, começa a ouvir essa palavra maravilhosa que nós ministramos aqui, a vida dessa pessoa dá uma cambalhota, invariavelmente, né? Ela dá uma cambalhota e a pessoa começa a sentir e passar por determinadas coisas que até então não tinha sentido e nem tinha passado. Verdade? Por quê? Porque essa pessoa está submetida a uma determinada cobertura, que é a cobertura da graça, que age de forma diferente da cobertura, da ação, da cobertura que aquela pessoa estava anteriormente. Pois muito bem, então essa pessoa, ela é como se você chegasse na casa de alguém para visitar num dia em que essa pessoa estivesse arrumando a casa, limpando a casa. Você chegou na hora que a casa está sendo arrumada, então você vai encontrar as cadeiras de pernas para o ar, as cortinas fora do lugar, tudo arrastado aqui. Por quê? Porque a pessoa está limpando, passando o aspirador de pó, está varrendo, está limpando, está passando um pano nos móveis, está dando um lustre, está brilhando. E se alguém chega para visitar neste momento, vai encontrar uma casa aparentemente desarrumada, mas não é que essa casa ela vai estar sempre desarrumada, porque aquela pessoa está limpando e cuidando e fazendo a manutenção para deixar a casa arrumada e muito mais limpa e muito mais excelente. Então, se você voltar naquela casa depois, num dado momento, você vai perceber que aquela casa está totalmente arrumada, está uma maravilha, porque aquela pessoa deu uma arrumada na casa para viver mais confortavelmente. Dessa mesma maneira acontece com os abençoados que chegam aqui no ministério reconciliados com Cristo. Invariavelmente, repito, a vida dá uma mexida e a palavra ela começa a consertar. É como se arrumasse a casa. Ela começa a tirar aquela poeirinha daqui, tirar aquele pozinho dali, dar uma enfeitada naquele móvel, arrumar, colocar as coisas no seu devido lugar, as cortinas aqui e acolá, o sofá melhorado e tudo mais. Mas insisto nisso, porque esse é o tema de hoje. Para aquele que chega e vê, é um indício de perdição. Essa pessoa chegou nesse ministério da graça e aí, logo que chegou nesse ministério, começaram a acontecer umas coisas aí, eu não sei se isso está certo. Por quê? Porque essa é a lógica humana. E as pessoas todas, elas estão acostumadas, porque elas foram submetidas durante muito tempo à lógica humana. E a lógica humana é a lógica do sistema religioso. Olho por olho, dente por dente. É assim que era na época da lei de Moisés. E o sistema religioso, como mantém todo mundo debaixo de lei, ele ensina isso aí. Você, para agradar a Deus, tem que se vestir com aquelas roupas horrorosas que nós vemos aí pela rua. Lamentavelmente, os nossos irmãos e irmãs com essas roupas aí que você sabe que isso aí são crentes, aqueles crentes que ninguém tem vontade nem de chegar perto, diferentemente de você,
a pessoa chega perto de você e sente uma alegria, sente um gozo, sente uma glória tremenda. Por quê? Porque você vive em liberdade. Isso é outra coisa que eu quero falar. Você deve viver em liberdade, mas uma liberdade em que você saiba que pode dominar todas as coisas. Sim ou não? Porque você tem horários a cumprir, você tem responsabilidades a cumprir, você tem trabalhos a fazer, então você deve viver em liberdade dentro da responsabilidade com os teus assuntos. Não é verdade? Mas aquele que chega, que não conhece nada disso e que chega aqui, vê você nessa liberdade, desfrutando de uma boa bebida, desfrutando de uma boa companhia, de uma boa música, de uma boa comida, essa pessoa vai dizer que você está na maior bagunça, porque para ela, como está aqui em Filipenses capítulo 1, verso 28, isso tudo é indício de perdição. Indício de perdição, né? Viver feliz, viver em liberdade, viver abastado, viver podendo pagar tuas contas no fim do mês, direitinho, para muita gente é um indício de perdição. Por quê? Porque foi colocado na cabeça das pessoas do sistema religioso que o crente tem que ralar e chorar e gemer e pagar preço e estar sempre com aquela desgraça, daquela lamúria toda para que Deus possa abençoar. Entendeu? Então o apóstolo Paulo estava passando por isso naquele momento. Nós estamos falando aí, quando ele escreveu essa carta, mais ou menos no ano 61 da nossa era, ou seja, 28 anos depois da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e ele estava dizendo: olha, vocês devem continuar andando do modo digno do Evangelho da Graça de Cristo, né? E que não sejam intimidados por aqueles que se opõem, porque para eles tenham isso bem em mente. Isso aqui é indício de perdição, mas para nós é indício de salvação. Por que para eles é indício de perdição e para nós não? Preste atenção. Quando você começa a ouvir o Evangelho da Graça, essa palavra começa a limpar tua mente, começa a fazer uma limpeza, né? Pela lavagem da água pura pela palavra, diz o apóstolo Paulo. Pois bem, uma das primeiras coisas que esse ensinamento limpa da mente de todo mundo é aquilo do sacrifício que você possa fazer para conseguir a tua salvação espiritual. Não é verdade? Esse ensino, ele tira de você essa convicção religiosa que os religiosos têm de que o jejum, o sacrifício, a oração, o joelho no chão é quem faz mover a mão de Deus. Você, quando começa a experimentar a graça e experimentar, né, a moção, a movimentação da mão de Deus na tua vida, você vê: caramba, eu não jejuei, eu não fiquei de joelho no chão, eu não fiz visita lá no pastor para ele orar por mim, e Deus agiu na minha vida, me beneficiou. Então você começa a ver que aquilo que eles dizem lá não é verdade. Então isso começa a limpar tua mente dessas atitudes religiosas que muita gente tem por aí, não é? E os abençoados que estão no sistema religioso, eles não podem compreender como é que Deus pode agir na vida de alguém que vive em tanta alegria e tanta liberdade, apenas falando e ouvindo, falando e ouvindo. E aí eu me remeto agora àquela história que Jesus foi visitar aquela família lá do Lázaro, né? Que tinha eram os irmãos, suas irmãs, era Marta e Maria. Jesus foi uma feita visitar a casa deles, e quando Jesus chegava era uma honra. Imagina, o homem que está fazendo milagres é meu amigo e vai visitar minha casa. Esse aí que curou o cego, que curou a mulher que estava com a hemorragia, esse homem aí é meu amigo? É meu amigo. E ele vem na minha casa? Vem na minha casa. Então, Marta e Maria o receberam com muita alegria, eu quero crer. Só que tinham dois comportamentos diferentes, né?
a Maria, o que a Maria fez? A mesma coisa que você faz. Você sentou e foi ouvir o que o mestre tinha para falar. Sim ou não? Né? E a Marta? A Marta estava preocupada. Ai, a cadeira está fora do lugar. Ai, tem que varrer aqui. Ai, tem que fazer o café. Ai. E ficou reclamando. Ô Maria, vem me ajudar. Vem me ajudar aqui, porque, puxa vida, não podemos recebê-lo assim, vem me ajudar e tal. Aí quando Jesus chegou, a Marta foi e reclamou com Jesus. Senhor, olha, pede para minha irmã vir me ajudar, porque eu tenho muito trabalho para fazer, e ela fica aí só sentada te ouvindo, mas ela me ajudar aqui, porque aí a gente acaba mais depressa e tal. E Jesus com aquela... Deus, né? Falou para ela: Marta, você está muito afanada, está muito preocupada com as coisas, está muito assim. Calma, Marta, calma, né? Eu estou aqui, calma. Ó, eu vou te dizer uma coisa: Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Sentar e ouvir, e assimilar, e comer. Porque esta palavra é a comida para o Espírito. Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas. Você sabia que a prosperidade não é nada novo e muito menos uma coisa mística? A prosperidade, ela é o resultado de um processo na vida de uma pessoa. E esse processo, ele é composto por basicamente 5 passos. Você quer saber quais são esses 5 passos? Não sai daí que eu vou te explicar a seguir. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Dica de Prosperidade número 31. A prosperidade não se manifesta na vida de ninguém como algo místico, como uma loteria, um sorteio. A prosperidade é resultado de um processo. Eu te disse há pouco que existem 5 passos básicos. Primeiro é ousar, depois acreditar, executar, confiar e agradecer. São 5 passos que eu costumo, brincando, dizer que são 5 passos quase mágicos. E eu não estou falando somente de dinheiro, de finanças ou de coisas assim, posses materiais. Eu estou falando que esses 5 passos, eles estão presentes na vida de todas as pessoas prósperas que eu conheço. Você conhece alguém que seja próspero? Se você conhece, faça uma análise. Em algum momento essa pessoa ousou, depois ela acreditou, depois ela executou, depois ela confiou e depois ela agradeceu. Se a pessoa deseja um matrimônio, são esses 5 passos que ela vai trilhar. Se ela deseja ter um filho, são esses 5 passos que ela vai trilhar. Se ela deseja aquele emprego, aquela empresa, se ela deseja qualquer coisa que ela deseja em sua vida que tenha como objetivo, para que ela tenha sucesso e essa prosperidade então se manifeste, ela não vai sair desses 5 passos. Primeiro ela ousa, depois ela acredita, depois ela executa, depois ela confia e depois ela agradece. Pedro Kelly, mas explica melhor isso. Bom, primeiro passo, ousar. É sonhar. É dizer, eu posso. Não, peraí. Eu estou aqui sonhando com algo que eu preciso realizar para eu poder chegar àquele objetivo que eu tanto desejo na minha vida. Então isso é ousar. Você sonhar, né? É você ousar. É você querer. Não é verdade? Depois vem o segundo passo, acreditar. E acreditar é crer que aquilo é possível para você. E se você crê, se você acredita que aquilo é possível para você, você então começa a encontrar ou buscar armas para te ajudar a executar aquilo que você já sonhou e agora que você crê que é possível. Vem o terceiro passo, então, que é executar. O que é executar? Colocar em prática. Você já buscou as ferramentas para te ajudarem a chegar naquele objetivo? Então, agora você precisa pegar essas ferramentas e utilizá-las com o sentido de fazer você chegar lá. Aí vem o quarto passo.
Quando a pessoa chega nesse quarto passo aqui, é um perigo. Por quê? Porque esse quarto passo é confiar. E o que é confiar? Não duvidar, observar os resultados, analisá-los e não desanimar se em algum momento aquele resultado não foi bem aquilo que você esperava. Isso é confiar. Eu disse que esse passo é perigoso porque nessa parte muita gente desiste. É nesse quarto passo aqui que as pessoas desistem e preferem permanecer com aquele sonho frustrado. Porque ela ousou, ela acreditou, ela buscou as ferramentas para executar, colocou em prática e na hora dos resultados, como não foram muito bem aqueles que ela esperava, na hora de confiar naquilo que ela vem fazendo, ela olhou mais para o resultado, olhou mais para o mar que estava revolto e afundou. Então esse quarto passo é importantíssimo, você ter tenacidade para seguir. Lembre-se que a prosperidade vai se manifestar, mas você por enquanto está num processo. Confiar, não duvidar, não se assustar, nem desistir se houver uma falha naquele momento. Não se assuste com isso. Aquilo ali é só uma falha que está dizendo que tem alguma coisinha que precisa ser ajustada. Então vá lá, volte no processo e execute novamente de uma outra maneira e você vai ver que os resultados serão melhores também. E o último passo, o quinto passo. Esse é um passo que eu diria que também é muito difícil porque se chama o passo do agradecimento. Você lembra dos leprosos? Lembra, Pedro Kelly? Eram 10, só um voltou. Para você ver como é que é. Agradecer é uma das coisas mais difíceis para um filho de Deus fazer. Por quê? Porque no agradecimento é que a pessoa mostra que está valorizando aquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi ajudado, que lhe foi ministrado. Entendeu? Então, agradecer, eu vou simplificar aqui, é você semear na vida daquela pessoa que te incentivou, que te animou, que te instruiu. Para os bíblicos, que nós temos muitas pessoas que preferem os versos bíblicos, Gálatas capítulo 6, verso 6. Qual a orientação? Você deve compartilhar a tua semente com aquele que te instrui. Se alguém é instruído, compartilhe da tua semente na vida daquele que te instrui. E se este servidor aqui é esta pessoa que está te instruindo, então é aqui que você está convidado, que você está convidada a semear. Portanto, nesse momento, aparece aqui embaixo o nosso código PIX, para que você então cumpra o que está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 6. Se é que esta palavra que eu estou te ensinando está fazendo bem para você, então você está chamado a semear aqui. Entendeu? E por isso eu te declaro prosperado em tudo, eu te declaro em triunfo, lembre-se, eu te declaro completo, perfeita, mais que vencedora em Cristo Jesus. E digo para você aquilo que o meu antecessor falava. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, tá? Claro.